Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos ao canal do Daniel Lopes, é um enorme prazer e uma honra contar com a audiência de vocês. Eu quero dizer para vocês que amanhã vai ter uma promoção relâmpago muito legal na livraria, fiquem de olho, vocês vão pagar assim, ter acesso a valores nível de promoção de fim de ano, tá? Então fiquem atentos com relação a isso. Pessoal, com relação ao que está acontecendo, né, muitas informações encontradas, muitas opiniões, né, claro que sempre o analista ali tem o viés da sua posição político-ideológica, né, então muitas informações divergentes. Ontem, quando começou a notícia lá de o ministro Ernesto Araújo saiu, aí todo mundo, viu, derrota pro governo, perdeu e tal, governo fraco, centrão que tá mandando, pererê, tá. E tava todo mundo lá, tem que tirar o chanceler, tem que tirar o chanceler. Aí o governo tira, o pessoal, tirou o chanceler, Eles ficam cobrando o negócio e quando acontece eles reclamam, né? Aí de repente, sai a notícia, saiu o ministro da Defesa também. Aí todo mundo, viu, o governo tá afundando, e o ministro já percebeu que vai afundar, não quer afundar junto, pulou do barco antes da hora. Só que aí começaram a falar, mas parece que não foi ele que quis sair, ele foi retirado. Aí você já vê aquelas opiniões divergentes, né? Então, ontem, quando as notícias começaram, o pessoal da oposição, né, começou a dizer, viu, derrota para o governo está afundando, o pessoal está pulando o barco e tal, não sei o quê. Tava todo mundo da oposição assim feliz, achando maneiro o que estava acontecendo, achando interessante, vendo que o governo estava ali minguando, né, esvaziando, desidratando e tal, e todo mundo pulando do barco. Aí, de repente, a gente começa a ver um monte de troca, né? Casa Civil, Secretaria do Governo, Ministério da Justiça, AGU e tal. O que aconteceu? Depois a gente começou a ver que, na verdade, o presidente aproveitou a situação da saída do ministro das Relações Exteriores e falou, já que vai tirar um ministro, vou fazer uma reforma ministerial. Trocou pessoas ali em posições muito estratégicas e cruciais nesse momento aqui que o Brasil está vivendo e que o governo está vivendo também, né? O Ministério da Justiça ali, muito, né, atuando pouco. O Ministério da Defesa também atuando pouco, principalmente aí nesse momento de questão de crise sanitária. Inclusive, seria muito legal a gente ver nesse momento o novo ministro da Defesa, a nova gestão, né, do Exército, o novo chefe do Exército, se engajando ali, né, diretamente, montando aí um plano para acelerar a distribuição dos imunizantes. Isso seria extremamente interessante, né? A gente usar nosso aparato de defesa, assim como é usado na área de infraestrutura lá do ministro Tarcísio, ser usado nessa área também na área da saúde. Seria, acho que, um acerto bem importante aí para o governo nesse momento importante que a gente está vivendo. Então, no final das contas, a gente começou a ver no início o pessoal, viu, fraqueza do governo desidratando, governo fraco, governo isso, governo aquilo. Só que aí, de repente, o pessoal começou a entender o que estava acontecendo, as mudanças estratégicas, e aí o pessoal começou a criticar, falou, peraí, o presidente está querendo mostrar serviço? O presidente está querendo dizer que manda? Tá uma atitude aí meio infantil, querendo dizer, eu que mando nesse negócio e tal. O cara não pode trocar os seus ministros, que eles acham que é demonstração infantil de quem não, eu que mando. Eu sei, pessoal, que pela mudança de tom da abordagem da oposição, da mídia tradicional, você vê que o negócio preocupou, o negócio incomodou. No início eles começaram a falar, tá trocando o ministro da Defesa, tomara que eu não tenha que correr para o aeroporto. Aí você fala, o que eles estão querendo dizer? Aí na nota, né, de saída do ex-ministro da Defesa, ele falou, tem a certeza de que mantive, né, as Forças Armadas como uma instituição de Estado, ou seja, instituição da federação e não do governo, né? Instituição de Estado em contraposição à instituição de governo, insinuando que não teria concordado em tomar algumas atitudes ali que favoreceriam o governo, mas não a nação e tal. Aí o pessoal já ficou com o pé atrás, começou a ficar um pouco preocupado, começar, o que será que ele está querendo fazer, né? Está querendo dar uma guinada brusca aí na condução? E aí depois a gente foi vendo isso, né? Um incômodo, uma preocupação, uma indignação. Você fala, eu acho que ele está fazendo alguma coisa interessante, então, alguma coisa positiva para o governo, porque eles estão criticando tanto. Na verdade, eles perceberam que colocando no Ministério da Justiça alguém mais ali alinhado,
vai ter muito mais, haverá muito mais ações ali relacionadas ao que a ótica que o presidente e o governo veem. Você tendo ali um AGU, vai facilitar muito as atuações também do governo na parte jurídica, na Advocacia Geral da União. Você tendo um ministro da Defesa alinhado, ele nomeando ali, escolhendo um novo chefe do Exército, você pode ter o Exército aí colaborando de forma peculiar, de forma fundamental, de forma vital nesse momento aí que a gente está vendo dessa crise sanitária. Então, é muito interessante a gente ver essa mudança, né, na abordagem, inclusive o pessoal falando, mas isso é demonstração de fraqueza, né? Agora, o pessoal já fala, né? O presidente está tendo atrito com o legislativo, né? Tomou um cartão amarelo do presidente da Câmara, depois tomou uma chamadinha lá do presidente do Senado dizendo que tinha que tirar o chanceler. Aí depois a gente começa a ver as matérias, né? O presidente faz gesto ao Congresso ao colocar uma deputada na articulação política. Aí você fala, mas não era uma coisa negativa, né? Não era uma coisa ruim? Como assim? Alguns analistas já ontem mesmo estavam mostrando mudanças favorecem alinhamento entre Paulo Guedes e Lira, dizem algumas fontes. Aí você fala, então isso aqui, essas movimentações estão abrindo margem para quê? Para a reforma ministerial fluir, né? Para a governabilidade conseguir se consolidar. Então talvez seja exatamente isso que trouxe esse incômodo para a oposição. Porque eu disse ontem, até numa entrevista que concedi a Cristina Gremel, lá da Gazeta do Povo, tá lá no canal deles, eu falei que o maior trunfo que o governo tinha até então, nesse momento, era o alinhamento, né, a boa vizinhança, né, a sintonia com as casas legislativas, já que os candidatos que o governo apoiou, seja na presidência da Câmara quanto no Senado, estavam alinhados, venceram e as reformas estavam caminhando, né, aprovaram já no primeiro mês dessa nova gestão do Poder Legislativo já muitos projetos importantes. Então, esse era, na minha visão, o maior trunfo do governo, esse alinhamento, essa sintonia de pensamento e de positividade, vontade política de gerenciar e conduzir essas reformas importantes que a gente precisa ver. Esse era o maior trunfo. E eu creio que a torcida da oposição era para que essa aliança, esse vínculo, essa sintonia entre executivo e legislativo fosse quebrada, fosse comprometida, que isso fosse desalinhado. Não só por lá na frente eles tentarem um eventual impeachment do presidente, mas atrapalhar o governo de conquistar grandes avanços nesse ano pré-eleitoral e chegar forte no ano que vem. Então, para a oposição, talvez o maior objetivo deles, se eles pensassem estrategicamente, seria atrapalhar essa convivência muito amistosa entre o Executivo e o Legislativo. E no início, quando começaram a sair essas notícias, o pessoal achou que isso era sinal de um desalinhamento, de um afastamento do Executivo com o Legislativo. E eles estavam felizes, estavam celebrando. Aí, ontem à noite, a gente começou a ver as matérias. O presidente faz gesto ao Congresso ao colocar deputada na articulação política, diz a nova ministra. Você fala, então é aproximação, afastamento. Aí depois você vê lá as notícias, como eu falei, alguns dizem que essas movimentações aproximam o ministro Paulo Guedes do presidente da Câmara, o Arthur Lira, abrindo caminho para uma geração aí de empregos, uma abertura para as reformas e tal. Então a gente começou a ver essa diferença na abordagem, mostrando como o negócio ficou totalmente dicotômico, Aí a gente vê outras notícias, por exemplo, o Brasil cria 401 mil vagas com carteira assinada em fevereiro. Isso aqui, infelizmente, gera pânico naqueles que são adeptos da doutrina de quanto pior, melhor, De acordo com o Ministério da Economia, esse é o melhor resultado para o mês desde o início da série histórica em 1992, ou seja, em 30 anos. Esses dados foram liberados pelo CAGED, que é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Você imagina, com o pessoal achando que essa sintonia para as reformas estava ruim, eles veem uma notícia dessa, que em fevereiro foram gerados 401
201 mil vagas com carteira assinada. Imagina com uma sintonia grande entre o ministro Paulo Guedes e o Arthur Lira, o Congresso, as reformas caminhando, as soluções aparecendo, uma sintonia legal. Imagina nossas forças de defesa, né, a liderança do Exército aí trabalhando em sintonia com o governo, distribuindo os imunizantes, acelerando essa imunização, colocando o Brasil lá em cima aí nas imunizações unitárias. Seria uma coisa impressionante. Então, eu estou achando que talvez seja isso que tenha mudado a festa da oposição para a reclamação descabelada da oposição. Vamos ficar de olho, vamos ver como é que isso vai encaminhar. Muitas notícias novas acontecendo ontem, difícil de analisar, mas algumas das pontuações que fiz ontem parece que estão se confirmando. Então, vamos continuar de olho aí. Pode ser que abra uma janela de oportunidade aí para uma convivência ainda mais alinhada e assim, amistosa e promissora entre o Executivo e o Legislativo, isso colocando o Brasil numa rota bem interessante aí de reforma, geração de emprego, superação da crise sanitária. Vamos ver. Pode ser que isso se confirme aí nos próximos dias. A gente continua acompanhando tudo com cuidado. Voltamos às 17 horas, se Deus assim permitir, com a nossa live da tarde. E também lembrando a vocês que às 7 da manhã estamos fazendo o Power Morning lá no meu Instagram, daniel.lopes. Lembrando que amanhã vai ter uma promoção rápida ali, intensiva, muito legal. Tenho certeza que vocês vão gostar muito. Um abraço, fique com Deus, examine todas as coisas que tem que é bom. Valeu!